Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos começando mais uma live nesta quinta-feira, dia 7 de maio. Nós já estamos no 5º mês do ano. Daqui a pouco nós vamos para metade do ano de 2020, para o mês sexto, né? Sexto mês de junho. E quantas coisas têm acontecido, quantas coisas têm se passado em 2020. O ano mal começou e muitas coisas têm acontecido, desde eventos. Seja bem-vinda, minha sogra, em nome de Jesus. A minha sogra, mãe do pastor Tiago. Amém? Muitas coisas têm acontecido, desde grandes ajuntamentos para a proclamação do evangelho, para anunciar o reino, quanto pandemia, crise. Então, existem muitas coisas que estão acontecendo em tão pouco tempo, né? Agora, entrando no 5º mês, já estamos no 5º mês do ano. E uma das coisas que me chama a atenção e é algo que eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje seria a nossa célula. Como nós não estamos ainda podendo fazer realizar aglomerações, né, nos ajuntar, então nós fazemos por aqui, amém? Então, uma das coisas que tem nos chamado a atenção e é algo que a gente precisa prestar assim, bastante atenção é a questão da língua, da unidade, da união, do falar a mesma língua, do alinhamento de pensamento. Por quê? Porque quando nós olhamos para vários âmbitos da nossa sociedade, coisas da nossa família, coisas da nossa escola, do nosso trabalho, nós percebemos que uma das principais coisas que causam confusão, que causam divisão, que causam facção, chama-se desentendimento, chama-se falta de comunicação. Quando nós estudamos comunicação, eu como jornalista, tem uma das matérias que a gente estuda que é só sobre a questão do chamado ruído. Que não basta você ser um transmissor de uma mensagem, você precisa entender que existe... você não basta ser o emissor de uma mensagem, você tem que entender que tem alguém que vai ser o receptador, que vai receber essa mensagem. E entre eu, que estou emitindo uma mensagem, e você que está agora recebendo essa mensagem, existe um tempo, né? E nesse canal, nesse falar, nós podemos acabar encontrando o que nós chamamos de ruído, que é quando a pessoa que ouve não entendeu exatamente aquilo que aquela pessoa que disse falou, ou aquela pessoa que transmite a mensagem não soube se expressar de uma forma que ela pode ser entendida. Então, quando nós vemos várias vezes casais discutindo, nós vemos brigas na família, estresse no trabalho, muitas vezes é por falta de comunicação. O falar a mesma língua é essencial para qualquer tipo de trabalho, para qualquer coisa dar certo. Para as coisas darem certo, num ambiente onde nós trabalhamos em conjunto, onde nós vivemos em conjunto, nós precisamos, é uma necessidade, falarmos a mesma língua. Se eu, como brasileira, ainda não sei falar inglês, estiver nos Estados Unidos, eu vou me sentir completamente perdida. Quando eu falar com eles com a mesma fluência que eu falo com quem é brasileiro, os americanos não vão me entender. Da mesma forma, os americanos querendo falar fluentemente com brasileiros, os brasileiros não vão entender. Quando nós estávamos indo para São Paulo, a última vez que eu tive a oportunidade de viajar de avião foi indo para São Paulo. E quando nós estávamos indo para São Paulo, nós encontramos um grupo de turistas, né? Um grupo de turistas, e eles eram senhores já de idade, um grupo de idosos, e algum lá olhou para mim e pediu se eu era pastora. Eu sei que isso eu entendi, né? Porque eu entendo um pouquinho. E isso que eu entendi, que ele falou inglês e ele viu minha camiseta, então ele deduziu, ele perguntou, eu falei que sim. E aí ele percebeu que eu entendi aquela palavrinha e começou a conversar comigo e eu não comecei a entender mais nada. Eu falei, eu não sabia como responder para ele me entender. Por quê? Porque nós não falávamos a mesma língua. Da mesma forma, ele não sabia como falar exatamente para que eu pudesse entendê-lo, porque nós não falávamos a mesma língua. Então, qual que é o problema? O problema é quando nós não conseguimos interpretar o que as pessoas estão falando ou a gente não consegue expressar da forma que as pessoas possam nos entender. O falar a mesma língua é essencial. O falar a mesma língua é primordial se nós quisermos alcançar um objetivo junto e em comum. E eu vou dizer para você
que você pode falar que você não precisa de ninguém, mas eu quero falar para você que você precisa sim. Todos nós precisamos de pessoas. Todos nós nos relacionamos todos os dias com pessoas. A pessoa que vai assinar o cheque que você precisa, a pessoa que vai emprestar o dinheiro, ou a pessoa que vai te contratar, ou a pessoa que vai comprar o seu serviço, comprar o seu produto. Então, nós sempre estamos trabalhando com pessoas, a pessoa que vai te atender naquela loja, a pessoa que vai te fornecer algum produto, algum serviço. Então, nós sempre estamos falando, interagindo, nos comunicando com pessoas. Então, se nós queremos atingir um objetivo em comum com essas pessoas, nós precisamos falar a mesma língua, nós precisamos nos entender. Quando você vai numa loja e você pergunta a respeito de um determinado produto, a pessoa que está atendendo, ela precisa entender qual que é a sua necessidade para ela responder aquilo que você está perguntando. Bem-vinda, Marinês! Aquilo que você está perguntando, então nós precisamos falar a mesma língua. Se alguém fala A, outra pessoa fala B, o outro fala C, ninguém vai entender. Então nós precisamos entender que existe esse alinhamento de comunicação. A humanidade, quando ela foi gerada, todos falavam a mesma língua. E porque elas falavam a mesma língua, eles conseguiam fazer coisas extraordinárias juntos. Por quê? Porque eles tinham uma mesma maneira de pensar, eles tinham a mesma linha de pensamento. E a Bíblia vai falar lá em Gênesis capítulo 11 que como os homens falavam todos a mesma língua, eles começaram a construir uma torre. Eles queriam afrontar o Deus do céu e disseram uns para os outros, vamos construir uma torre para alcançar até os céus e ficar frente a frente e bater de frente, né, tete a tete com Deus. E aí a Bíblia também vai dizer que Deus, ele olhou para isso e ele diz assim, se eles sempre falarem a mesma língua, nada nem ninguém vai os deter. Em que sentido que Deus estava falando isso? Deus está falando que há poder na unidade, há poder na união. Então Deus reconhece isso. Deus, ele sabe que há poder na unidade. É por isso que a Bíblia vai dizer também, lá em 1 Pedro, lá em Mateus também, Jesus vai falar em Mateus que nós temos que amar uns aos outros, nós temos que concordar, nós temos que estarmos unidos. E a Bíblia vai dizer também, lá em em Romanos. 1 Coríntios 1:10, que nós precisamos estar unidos na mesma disposição de raciocínio e no mesmo parecer. Nós precisamos falar a mesma língua. A Bíblia vai dizer que nós precisamos falar a mesma língua. Por quê? Porque o Senhor sabe, o Senhor orou, Jesus orou quando ele estava no Monte das Oliveiras, quando ele estava no Getsêmani. Aquela oração que ele fez no livro de João, ele orou e falou assim, Senhor, que eles sejam um em mim, como eu sou em ti. Então Jesus estava orando para que nós fôssemos um só nele. E quando nós falamos um só nele, como ele é um, nós também estamos falando de sermos um só entre nós irmãos. Nós temos que ter a mesma forma de pensar. Não estou falando de posicionamento e opinião, estou falando biblicamente. Nós precisamos ter o mesmo parecer, nós precisamos ter um algo em comum, chamado Cristo. Então, Deus, ele reconhece que existe poder na união. A palavra do Senhor diz em Salmos que onde a união, Deus opera, Deus ordena bênção. Então, qual que é o problema da nossa geração? Qual que é o problema que nós temos enfrentado diuturnamente? É que nós não estamos preparados, não estamos parando para colocar a mão na consciência e entendermos que nós precisamos falar a mesma língua. Cada um é dono da sua verdade, cada um é dono da sua razão e não para entrar num entendimento em comum, ou ao menos respeitar um ao outro em comum acordo. Então, a falta de comunicação, a falta de semelhança, a falta de alinhamento na comunicação faz com que muitos casais brigam, faz com que haja muitos divórcios. Durante essa quarentena, os números de divórcios subiram assustadoramente. Por quê? Porque as pessoas não estão mais sabendo se comunicar. As pessoas não estão mais sabendo lidar umas com as outras. Onde está o erro? O erro está na nossa falta de comunicação, na nossa incapacidade de nos comunicarmos da forma correta. Então, nós precisamos entender que existe sim
uma cultura do reino, existe sim um único caminho, uma única verdade, aquele que é a única fonte de vida, chamada Jesus, e ele precisa ser o centro da nossa vida, o centro da nossa atenção e ser a nossa língua, e ser o nosso dialeto, e ser a nossa verdade escrita nas tábuas de carne no nosso coração. A palavra do Senhor vai falar em Gênesis 11 que Deus, ele ordenou uma confusão na forma de comunicação sobre a torre. É por isso que ela se chamou Babel. Babel significa justamente isso, significa confundir. Então, como os idiomas ficaram confusos, as pessoas não conseguiram mais se compreender. E então que há uma dispersão da humanidade sobre a face da terra, e onde começam então várias etnias, várias civilizações, cada um com o seu idioma, cada um com o seu costume. Bem-vinda, Cauana, em nome de Jesus, cada um com o seu costume. Por quê? Porque Deus, ele sabe que onde há comunhão, onde há o mesmo modo de falar, a mesma língua, há também bênção. Nada pode te deter. Nada pode deter a igreja se nós falarmos a mesma língua. Qual que é o problema da maioria das igrejas hoje, infelizmente? É que nós ficamos brigando, assim como Paulo escreve o livro de Coríntios, aos Coríntios, no livro de Coríntios, que é entre A ou B, entre placa C e placa D. Amados, nós precisamos ter a mesma forma de pensar. Não estou falando de opinião, estou falando de Cristo. Nós todos precisamos entender que nós temos uma identidade de reino, uma cultura do reino. Nós precisamos defender a bandeira do reino, da palavra de Deus. Nós precisamos defender aquilo que está nas Escrituras Sagradas. É engraçado que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 14 sobre os dons espirituais. Nós estamos falando hoje de célula, então a mensagem é para você que é cristão. Principalmente para você que é cristão, ele vai falar sobre os dons espirituais, que nós devemos procurar com zelo os dons espirituais. E que acima de tudo nós deveríamos procurar, nós deveríamos buscar em Deus o profetizar. Ele fala também, ele faz um paralelo com falar em línguas. Ou seja, você que é batizado, ou melhor, você que recebeu do Espírito esse dom de variedade de língua, você sabe do que eu estou falando. Então, ele está falando da variedade de línguas, quando as pessoas falam em línguas, o que a gente chama de línguas estranhas, língua dos anjos. Ele fala que quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Ponto. Aí ele fala assim, só que se você ficar falando em línguas estranhas para os seus irmãos, se não há quem interprete, as pessoas não vão entender. Então, quem é prioridade em um momento de culto? Aquele que está profetizando, ou seja, aquele que está pregando a palavra, aquele que está se fazendo entendido. Por quê? Porque o falar em línguas é sinal para quê? Para o incrédulo? Não, é para o cristão. Porque o cristão é espiritual, o cristão entende, sabe o que está acontecendo, vai falar em línguas também, vai se edificar a si mesmo também. Então ele fala, é um sinal para o cristão, não para o incrédulo, porque o descrente, ele vai falar, é bando de louco. Ele vai dizer assim, mas o profetizar, quando você traz palavras de revelação, conhecimento, ensino ou palavras proféticas sobre um determinado assunto, sobre uma determinada área, para uma determinada pessoa, então aqueles que não são cristãos, eles vão entender e eles vão compreender e o Senhor vai alcançá-los, eles vão se arrepender, eles vão se converter, aí sim ele vai falar em línguas também. Se ele receber do Senhor, se ele receber do Espírito esse dom. Então, repare que Paulo ele está falando o seguinte, que nós precisamos falar de forma que nós sejamos compreendidos. É por isso que a comunicação ela é importante no lar. Se você não entendeu direito o que o seu irmão disse, tenha humildade de falar assim, irmão, repete. Amor, repete. Filha, o que você disse? Filho, o que você falou? Porque o entender errado faz com que a gente acaba transformando aquele momento que poderia ser bênção em maldição. Porque nós entendemos o que não foi dito e aí a gente já quer revidar e já vira uma discussão por causa de uma palavra que não foi bem compreendida. Foi o que aconteceu em Babel. Eles queriam construir uma torre e todos falavam a mesma língua. Quando houve uma confusão de língua, então a torre parou de ser construída. Por quê? Porque a gente não consegue construir nada, absolutamente nada, onde há confusão. O Senhor, a palavra de Deus diz que Ele não é Deus de desordem, Ele é Deus de ordem e de decência.
Então nós precisamos entender, bem-vindo Jefferson, então nós precisamos entender que é necessário que nós venhamos falar para sermos entendidos com a consciência de que quem também está nos ouvindo precisa nos entender. Então a palavra do Senhor vai dizer o quê? Aqui em Provérbios capítulo 6, verso 16. Há 6 atitudes abomináveis ao Senhor, que o Senhor odeia. A 7ª sua alma abomina. Quais são as 6 coisas que o Senhor não gosta, que o Senhor detesta, que Deus detesta? Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina, que planeja o mal, pés que se apressam em suas ações perversas, testemunha falsa que fala mentiras e aquele que provoca confusão, facção, dissensão, contenda entre os irmãos. Amados, a pessoa que, quando a falha na comunicação e ela resolve, então, ela se encarrega de semear aquilo, ou seja, de semear contenda, confusão, que é isso? A falta de diálogo, aquele diz que me diz que. A pessoa que é especializada nisso, a Bíblia fala que essa atitude, a alma do Senhor abomina. Então Deus, ele abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. O que está falando? Por que confusão? Confusão vem de falta de comunicação. Então você ouve aqui, você não entendeu direito, você vai para lá, você fala que não fala direito, a pessoa que entendeu de lá já fica com raiva ou magoado com quem falou daqui, que nem foi aquilo que foi dito. Então a confusão, a discórdia, a contenda, a facção dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, é o que tem feito muitas pessoas olharem para a igreja e encontrarem um lugar que não ampara. Quantas vezes nós já ouvimos de pessoas que não são cristãs dizer que a igreja não é a mesma coisa que lá fora, porque todo mundo fala mal de um do outro e não sei o quê. E quanto que isso fere o coração de Deus e para nós é vergonhoso. Para falar bem a verdade, é vergonhoso. É vergonhoso. Porque nós, como igreja, nós deveríamos pregar a união, nós deveríamos pregar a unidade, o amor, o suportar em amor, mas jamais a dissensão, jamais a confusão, jamais a facção. Então, o que o Senhor está nos ensinando? Que é necessário que nós falemos a mesma língua, é necessário que nós tenhamos um alinhamento de pensamento. Então, ok, nós estamos orando pela nossa nação, nós estamos jejuando pela nossa nação, nós estamos profetizando bênçãos sobre a nossa nação. Profetas e profetas que o Senhor levanta, homens e mulheres de Deus, de ministérios relevantes, porque foi o Senhor quem os apresentou dessa forma ao mundo, eles estão falando a mesma coisa. Que o Senhor tem um plano especial para a nação brasileira, que o Senhor escolheu os brasileiros para tocarem as nações, que o Senhor elegeu o Brasil para este tempo, que o Senhor chamou o Brasil para ser celeiro de missionários. E aí nós vemos cristãos, irmãos nossos, maldizendo, praguejando, amaldiçoando a nossa nação. E o que a gente faz? Amados, nós precisamos entender que Deus está alinhando o seu povo, a ponto de que todas as pessoas que o Senhor tem levantado como voz profética estão falando a mesma coisa. Estão falando a mesma coisa sobre o Brasil. Então, o que eu quero te encorajar essa noite, nessa nossa célula online? Eu quero encorajar você a olhar para o Brasil com esses mesmos olhos, a olhar com esse mesmo olhar e dizer, Senhor, aparentemente, humanamente está tudo perdido, mas eu confio na sua promessa, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer porque o Senhor prometeu que faria. E Pai, eu quero fazer parte dessa geração. Senhor, usa-me no meu turno. Usa-me, Senhor, na minha vez. Usa-me, Senhor, na minha geração. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero provar desse vinho novo. Eu quero mergulhar nessa unção nova que o Senhor está trazendo sobre a nação brasileira. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Então alinha sua mente, a mente de Cristo. Deus está falando, mas se você estiver boiando, se você não estiver alinhado, você vai passar e você vai ficar pescando. Você vai perder o tempo. Então, aprenda a discernir esses tempos difíceis. Aprenda a discernir os tempos e as estações, os modos
as estações do Senhor. Então, eu quero dizer para você, bem-vinda, madrinha. Minha madrinha Isolde, lá do Paraná. Bem-vinda, em nome de Jesus. Então, o que o Senhor está dizendo aqui na palavra dele? Deixa eu abrir novamente. Em 1 Coríntios capítulo 14. A palavra do Senhor, o que Paulo está falando aqui? Que vocês precisam se fazer entendido. Ele diz no verso 19, na igreja, naquele momento em que eu estou falando com os meus irmãos, e que aqueles que ainda não se converteram também, enfim, no momento que eu estou falando, no momento que eu estou pregando, no momento que eu estou na igreja, eu prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus irmãos do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas e ninguém me entender. Mas aí no final do capítulo fala que nós devemos priorizar o profetizar, a pregação da palavra, que é onde é que o pessoal nos entende, mas nós não devemos proibir as línguas estranhas. Por quê? Porque isso é um dom que o Espírito Santo nos dá. Você que tem dom de variedade de línguas, isso foi um dom que Deus te deu, é um presente dele para você. Então, a igreja não pode proibir. Não, nós não podemos proibir, nós temos que deixar fluir sim. Só que no momento em que nós estamos na casa, nós estamos falando com os nossos semelhantes, nós precisamos priorizar sermos entendidos por ele. Nós precisamos priorizar algo que faça com que eles entendam o que nós estamos falando, para que eles possam dizer o quê? Amém, é isso que a Bíblia diz. Você precisa se fazer entendido para que as pessoas falem amém. O falar em línguas, você deve falar sim. Você deve falar sim, mas você fala para quê? Para edificar a si mesmo, para edificar o seu espírito. Se tiver alguém que interprete, que é um dom que hoje raramente existe na igreja, né? Mas existe esse dom. Alguém que interprete línguas estranhas, tudo bem. Mas a gente precisa entender que as línguas estranhas é para nos edificar. Para edificar a nós, para edificar o nosso espírito. Nós temos que orar em línguas, nós temos que orar em espírito sim. Mas Paulo vai dizer, se você só falar em línguas, a sua mente, se você não tiver o dom de interpretação, ela vai ficar infrutífera. Então você deve fazer o quê? Adorar em espírito e adorar com a razão. Você deve orar em espírito e também orar com a sua mente. Por quê? Porque você precisa desse equilíbrio. Você é espiritual, mas você também é ser humano. E as pessoas que falam com você, elas são seres humanos. E como elas são seres humanos, elas precisam entender como humanos. Quando se fala de coisas espirituais, as pessoas espirituais discernem. Mas as que não são espirituais, que precisam ser alcançadas com a nossa pregação, elas precisam entender o que nós estamos falando, assim como estou falando com você agora. Um americano que não entende português, ele não vai me entender. Então, eu estou falando para você que é brasileiro. E para quem é português, também consiga me entender. Mas eu estou falando para você. Por quê? Porque você consegue me entender, você consegue compreender a minha língua. Então, quando nós falamos, já que nós estamos falando de célula online, quando nós falamos numa célula, quando nós falamos aos nossos irmãos, quando nós pregamos o evangelho, nós precisamos nos fazer entendidos. Nós precisamos que as pessoas que estão nos escutando entendam a mensagem do evangelho, entendam o que nós estamos falando, para que o Espírito Santo as convença, para que o Espírito Santo faça a obra. Porque quando elas entendem com a mente, existe uma abertura ali. Elas abrem o coração porque elas estão entendendo aqui. Então elas abrem o coração para que o Senhor, para que o Espírito as convença do pecado, da justiça, do juízo. E quando elas entendem isso e recebem isso, e o Espírito Santo as convence, então as coisas velhas tornam-se passadas, elas se tornam uma nova criatura. Então os passados se tornam águas passadas, ela se torna alguém novo, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, fala, anela o espírito dela e testifica a ela que ela é filha de Deus. Então ela passa a se relacionar com Deus espiritual, porque o espírito dela é ressuscitado. Aí sim, o dom de línguas que pode ser que o Espírito dê a ela, o dom de interpretação e outros dons do Espírito começam a fluir de dentro dela. Então ela vai entendendo as coisas espirituais. Então ela vai entendendo que
A cruz é poder de Deus, é loucura para os que se perdem, mas para quem crê é poder de Deus. Então ela vai começando a entender as coisas espirituais, ela vai começando a discernir as coisas espirituais. Mas até isso acontecer, nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ter paciência com quem está chegando, nós precisamos ter paciência com quem a recém está... Como posso falar? A recém está aprendendo, está engatinhando. Tanto que a palavra de Deus diz que são como bebês na fé. Então nós precisamos ter paciência, né? Enquanto nós vamos na célula, quando a gente convida alguém para ir na célula, a gente precisa falar, conversar, comunicar mensagens que sejam fáceis de entender, mensagens que sejam fáceis da pessoa compreender. Quando nós falamos da palavra de Deus, existem coisas que são complexas, conhecimentos profundos, coisas maravilhosas. A Bíblia, a palavra de Deus se renova a cada manhã e a Bíblia é cheia de coisas, cheia de mensagens, cheia de palavras maravilhosas, profundas e também cheias de conhecimento, de sabedoria e de instrução. Só que existem coisas que a gente só vai entendendo, só vai percebendo, só vai conhecendo à medida que o Senhor à medida que nós buscamos em Deus maturidade, à medida que o Senhor vai nos revelando. Então vai com calma. Se você está querendo ganhar alguém para Jesus, se você está com um novo convertido assim, né, no braço, né, o seu bebê na fé, você está cuidando dele ainda, tenha paciência. Assim como uma mãe, né? Assim como um pai, quando ele tem um bebê em casa, o bebê é dependente de tudo, um bebezinho dependente de tudo. Mas com o passar dos anos ele vai crescendo, desenvolvendo, aí ele vai começando a comer sozinho, né? Ainda que faz muita lambança, mas ele vai criando sua independência, ele vai dando os primeiros passos, até que ele se torna um homem, uma mulher, assim como eu e você, né? Falando agora humanamente, né? Como eu e você. Então existem processos também na nossa caminhada na fé. E você que é novo convertido, não se assuste. Não se assuste, Deus tem muito mais para revelar. E eu vou te falar uma coisa. Às vezes você fala assim, nossa, às vezes eu penso, nossa, eu queria tanto isso, queria tanto aquilo, queria estar no nível de fulano de tal. Eu quero dizer para você que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela se renova cada manhã e ela é rica. E ela não é limitada. Deus tem uma porção de revelação especial para você. Porque a Bíblia diz que nós, enquanto não fomos para o céu, nós conhecemos em partes. A gente olha como num espelho embaçado. A gente ainda não tem noção de tudo aquilo que existe e não tem noção do todo de Deus. A gente conhece em partes. Então, Deus, ele separa. Por isso que a igreja, ela é maravilhosa. Quando nós entendemos que precisamos estar alinhados ao mesmo modo de pensar, que é o cabeça Cristo, que a gente não fica se preocupando com placa, não fica se preocupando com fulano, com ciclano, mas que todos possam servir a Deus de forma íntegra e sincera. Quando nós estamos alinhados com o cabeça que é Cristo, é incrível. A igreja, ela é incrível. Nós temos vários membros no nosso corpo. E os membros são compostos de muitas células. E às vezes a gente fala assim, mas o olho é mais importante que o pé. Você tem certeza disso? Você tem certeza? Os dois são importantes. Corta seu pé fora. Você vai conseguir andar? Não vai. Você sabia que antigamente tinha um rei na Bíblia, que eu não lembro agora o nome dele, mas ele existiu. Você pode pesquisar depois, você vai ver a história dele. Que quando ele pegava os seus inimigos, quando ele capturava outros reis, ele cortava os 2 polegares das mãos e os 2 polegares dos pés. E sabe por que ele fazia isso? Porque ele sabia que se cortasse os polegares das mãos, aqueles reis nunca mais conseguiriam pegar nada. Não conseguiriam pegar. Porque quando a gente pega algo, a gente fecha. E eles não conseguiriam. Então eles não conseguiriam pegar nada com firmeza, nunca mais conseguiriam empunhar uma espada. E cortava os 2 dedão do pé, porque sabia que sem os dedão do pé não haveria equilíbrio no corpo. Eles nunca mais conseguiriam lutar, se pôr em pé e ter uma postura de rei. Olha que forte, olha que interessante. Às vezes a gente dá tão pouco valor aos nossos polegares, né?
mas eles são essenciais para o nosso corpo. Da igreja não é diferente. A pessoa que está pregando, ela tem o mesmo valor e o mesmo peso da pessoa que está intercedendo. A pessoa que está intercedendo tem o mesmo peso de quem está pregando. Não existe esse negócio de mais importante ou menos importante. O corpo precisa um do outro para ser corpo. Um membro precisa um do outro membro para ser um corpo. E isso é incrível na igreja. É incrível porque você olha, às vezes na própria internet, que hoje a gente tem tudo mais acessível, existem pastores que Deus usa tremendamente em revelação. Eles são capazes de chamar você pelo seu CPF e isso existe, porque o Espírito Santo revela. Deus dá uma palavra de conhecimento para que ele possa ou profetizar cura ou lançar palavras proféticas sobre a vida de alguém. O outro é completamente de ensino, ele ama estudar. E quando você conversa com ele, ele dá detalhes e precisões bíblicas assim tão maravilhosas que você fala, meu Deus, como eu nunca vi isso. Por quê? Porque o Senhor dá a cada um de uma maneira. Tem outros que amam orar. Eles foram chamados para ser intercessores. Eles podem, às vezes, nem saber ler direito. Eu não estou generalizando você que é intercessor, me entenda. Eu estou separando aqui. Pode, às vezes, não saber nem ler, nem pregar, nem falar em público, mas quando começa a orar, só de você ouvir a voz da pessoa em oração, você já arrepia, você já sente unção, você já tem vontade de explodir. Assim, aquela coisa vem de dentro para fora, de tanto que você sente a presença de Deus ao ouvir aquela pessoa orar. Então, Deus, ele deu a cada um de nós uma porção especial. Deus deu a cada um de nós algo da parte dele para nós transmitirmos às outras pessoas. Então não se cobre demais, não se cobre, para de se comparar, não se cobre ser igual a ciclano, fulano. Entenda que você tem uma identidade em Deus, você tem um lugar em Deus que é só seu, só seu. Você tem um lugar em Deus que é só seu. É por isso que quando uma ovelha se perde, se afasta do aprisco, o pastor deixa os 99 e vai atrás daquela que está perdida porque ele sente falta. Ele sente sua falta quando você não ora. Ele sente saudade de ouvir a sua voz. Nós não temos as vozes iguais, gente. Preste atenção. Deus, ele é tão perfeito e singular que ele nos deu uma digital especial para cada um de nós. Ele nos deu um tom de voz para cada um de nós. Então, Deus, ele nos deu uma individualidade, uma personalidade, talentos, dons, qualidades, defeitos que ele vai aperfeiçoando para que a gente fique parecido com ele no caráter, na estatura. Então, Deus, ele nos fez de individual porque nós temos um lugar especial nele. Nós temos um lugar especial em Deus e você precisa entender que você tem essa identidade. Deus te chamou para algo específico, Deus te chamou para uma obra específica. Não precisa se comparar, você só precisa entender que é necessário que você saiba se comunicar com as outras partes do corpo. Você que é mais velho e mais maduro, tenha paciência com quem está começando. Você que está começando, aprenda a escutar aqueles que já são maduros, porque dessa forma a gente cresce. E quando nós estamos alinhados e quando nós estamos debaixo da totalidade, da soberania de Cristo, alinhados no modo de pensar, Deus ordena a bênção e Deus faz uma grande obra em nosso favor. E ele vai dizer assim, 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando assim, ó, meus irmãos, em nome de Jesus, eu estou pedindo para vocês, eu estou rogando, pelo amor de Deus, né? Eu peço a vocês que falem a mesma coisa. Ou seja, fala a mesma língua. Não haja entre vós divisões. Não, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição e no mesmo parecer, na mesma forma de pensar. Pensar em quê? Pensar acerca do Evangelho. Pensar acerca do reino, a cultura do reino. Existe só um único caminho, a única vida, a única fonte de vida, a única verdade chamada Jesus. Ele é o único caminho que leva ao Pai. Ponto. Ele morreu em meu favor, em nosso favor, em amor à humanidade.
Ele foi um presente de Deus ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. E Jesus, mesmo sendo Deus, de si mesmo se esvaziou, tomando forma de ser humano, vivendo as nossas dores, vivendo como nós vivemos. E Ele morreu jovem, gente, 33 anos, é muito jovem. Ele começou seu ministério aos 30 anos, 3 anos e meio, Ele se entregou na cruz por nós. Essa é a verdade, a única forma da gente pensar deve ser essa. Ele se entregou, Ele morreu, carregou sobre si os nossos pecados, nossas culpas, nossas transgressões, nossas enfermidades, porque pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Nós fomos sarados por Ele, pela morte dele, pelas pisaduras dele, pelo sacrifício dele na cruz. Na cruz está a nossa salvação, na cruz está a redenção, na cruz está a libertação e a cura. E foi consumado. O pecado foi consumado, tudo foi consumado na cruz. E então, quando ele morre, ele desce ao Seol, ele desce ao mundo dos mortos, ao inferno, toma de Satanás as chaves da morte e do inferno. Ele prega aos espíritos que estão em cativeiro e ele sobe aos céus. E então eles olham e eles falam: quem é esse o Rei da Glória? Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Quem que é o Rei da Glória? Jesus, o Cordeiro que foi morto, o único digno de abrir o selo, aquele que está sentado à direita do Pai, intercede por mim, por você, o nosso advogado fiel. Essa deve ser a única maneira de nós pensarmos. Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é Emanuel, Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que é o cavaleiro do cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele, o grande, o maravilhoso, o mais forte, o mais lindo entre os milhares, o nosso príncipe da paz, o nosso Emanuel, aquele que está conosco. É isso que nós temos que pensar, é essa maneira que nós temos que entender. Ele é o cabeça. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o noivo. Ele virá para nos buscar. Para buscar a noiva dele, ataviada, pura, santa, imaculada, inteira. Ele virá para nos buscar. Ele é um noivo. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, porque aqui está muito difícil. E a vontade e a saudade do céu assim, ó, grita. Para que nós possamos ter muito mais desejo de estar presencialmente, inteiramente com Ele no céu. Então Ele é tudo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender do que fala. Ele é o Verbo, Ele é a vida, Ele é o nosso pastor. E aquele que tem Ele como pastor, nada faltará. É aquele que nos faz deitar em pastos verdejantes, beber de águas tranquilas. É Ele que, como ovelhas, Ele tem na sua mão um cajado e uma vara. Cajado para nos puxar para perto, a vara quando precisa nos disciplinar. Mas Ele também é aquele que prepara para nós uma mesa diante dos nossos inimigos. Que unge nossa cabeça com óleo, que faz o nosso cálice transbordar de vinho. Vinho significa alegria. Ele é a fonte de toda alegria, Ele é a água da vida. Ele é a fonte de água da vida. E aquele que crê nele, do seu interior, do interior daquele que crê, também flui essas águas da vida. Porque todo aquele que tem sede pode beber dele, que nunca mais vai ter sede. Ele é o pão da vida. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso redentor. Ele é o amado, o desejado das nações. Se Cristo for o cabeça da igreja, como ele tem que ser e como ele é, mas se ele for realmente entronizado como cabeça da igreja, não de placa, não de denominação, mas de igreja. Se Cristo for, de fato, aquilo que Ele é, entronizado como de fato Ele é, que é o cabeça da igreja, então todos nós teremos uma única forma de pensar, uma única cultura,
uma única língua, para construirmos um altar, para construirmos celeiros de missionários, para construirmos um legado, para deixarmos um legado, para construirmos, abrirmos um caminho que leva ao Pai. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Ele é o caminho, mas quem apresenta o caminho sou eu e você. Então, guarde essa mensagem. Eu sei que eu não li um texto completo, não vim com esboço, mas eu precisava compartilhar com você aquilo que estava fluindo no meu coração, aquilo que estava jorrando do meu interior. Geralmente nossa célula de quinta-feira, como tem muitas lives rolando na quinta-feira, às vezes não alcança tantas pessoas. Então, já estávamos preparados para isso, vamos dizer assim. Então, eu queria compartilhar uma mensagem bem direta para você que é cristão, você principalmente que está perto de nós, testemunhando e compartilhando da mesma fé, compartilhando das mesmas experiências, dos mesmos desafios. Você que integra uma célula, você que ministra em célula, entenda isso. Nós precisamos ter uma mesma mente, a mente de Cristo. Igreja brasileira, nós precisamos ter a mesma mente, a mente de Cristo. Igreja global, nós precisamos ter a mesma mente, a mente de Cristo, o mesmo modo de pensar. Então, se Deus está falando com todos os seus profetas a respeito de uma verdade sobre o Brasil, você como cristão verdadeiro e que tem a sua mente alinhada com Cristo, para de ficar maldizendo, para de ficar praguejando, para de ficar amaldiçoando, abrindo sua boca para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Pode alguém amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? É isso que a Bíblia fala. Pode alguém amaldiçoar o que Deus abençoou? Deus abençoou a nação brasileira. Deus escolheu a nação brasileira. Deus selecionou, Deus separou os brasileiros para um momento especial, para este tempo. Chegou a nossa hora. Então, para de abrir a sua boca para maldizer aquilo que está abençoado. Porque Deus, Ele não abandona a obra pela metade. Ele começou uma grande obra em nossa nação e vai aperfeiçoá-la até o final. Então, abra sua boca para profetizar bênção. Abra sua boca para abençoar. Abra sua boca para dizer, sim, Senhor, eu concordo com as verdades que o Senhor tem lançado sobre nós. E eu não estou falando aqui de concordar com tudo que você vê eu não estou falando de política, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando com as de alinhar nossa mente nas regiões celestiais com a mente de Cristo. Quando nós somos igreja, nós tocamos em todas as esferas. Nós não temos que nos conformar com esse mundo, nós temos que conformar com o que está acontecendo. Nós temos que renovar a nossa mente para que nós possamos entender qual que é a vontade de Deus para o Brasil, para que possamos viver a vontade de Deus para o Brasil, a vontade boa, agradável e perfeita. É assim a ordem, boa, agradável e perfeita de vontade de Deus para nós, para nossa nação. Então, em nome de Jesus, quando você for falar com alguém, se comunique de uma forma que você possa ser entendido, uma forma que a pessoa possa entender o que você está falando. Não briga, não cause confusão. Se você não entendeu o que a pessoa está falando, peça para repetir. Nós precisamos ser pessoas maduras. Nós precisamos estarmos prontos e aptos para ter uma conversa civilizada. Então, em nome de Jesus, alinhe sua mente para este tempo. Alinhe sua mente para o que Deus está fazendo. Mas Deus não revelou nada para mim. Amado, Deus ele está pronto para revelar coisas a você se você parar um pouco de falar e começar a ouvir a voz dele. Se você abre sua boca só para amaldiçoar essa nação, por que ele vai falar com você aquilo que ele abençoou? Ele está falando através dos profetas, está falando através da palavra. Eu abençoei, você está amaldiçoando? Né? Então, por favor, abra sua boca para abençoar. E deixa eu concluir aqui, né? Só para eu concluir, eu não ia ler isso, mas eu vou ler. 1 Pedro, capítulo 2, e vou terminar. Eu nem sei quanto tempo que eu tô no ar, gente. 1 Pedro, capítulo 2. Vai dizer assim: Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne
que batalham contra a nossa alma. Porque a nossa alma são sentimentos. Então, o que é afetado quando a nossa carne, quando as paixões da carne, elas são efusivas? É a nossa alma, os nossos sentimentos. A gente fica bravo, a gente fica com raiva, a gente fica com desejo, né? Então, quando as paixões da carne, elas estão efusivas, é contra a nossa alma que elas começam a batalhar, porque nós sentimos vontade de fazer alguma coisa. De chorar, de rir, de gritar, de xingar, de sei lá, né? Enfim, aí fala assim: seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vocês, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifica a Deus no dia em que receberem a revelação. Olha que profundo que Pedro está falando. Ele está falando o seguinte: aquilo que as pessoas falam mal da sua vida, aquilo que as pessoas falam mal da igreja, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que a igreja não faz aquilo que devia fazer, ele está falando o seguinte: começa a fazer isso, seja o quê? Sejam bem comportados, sejam alinhados com a mente de Cristo, para de ficar brigando entre vocês e comecem a não olhar para a placa, comecem a olhar para o reino, não olhar para os defeitos, comecem a olhar para o reino. Ninguém é perfeito, mas vocês precisam entender que o cabeça é Cristo e não a sua própria opinião. Então ele está falando assim: se a igreja fala que, se o povo fala que a igreja é um lugar assim, 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 a conduta de vocês deve fazer com que as pessoas olhem para vocês e glorifiquem ao Pai quando elas receberem a revelação, ou seja, quando o Espírito Santo as convencer e elas receberem a revelação da verdade do Evangelho, elas vão glorificar ao Pai. Nossa, louvado seja Deus que vocês vieram na minha casa e oraram por mim. Louvado seja Deus que vocês pregaram a palavra para mim. Louvado seja Deus que vocês trouxeram essa cesta básica para mim. Louvado seja Deus que vocês trouxeram roupas para eu vestir. Louvado seja Deus que vocês fizeram uma assistência social que me beneficiou, que beneficiou a minha vida, que ajudou minha família, que restaurou meu casamento. É isso que Pedro está falando. Aí ele diz assim, ó: por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja ao rei, como principal monarca, seja os governantes, como por ele enviados para punir os praticantes do mal, honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que pratiquem o bem. Caleis a ignorância dos insensatos. Então, Pedro está falando o seguinte: a conduta de vocês deve ser de se submeter, deve ser de praticar o bem, deve ser de respeitar. Então, o que ele está falando? Por amor a Deus. Então, se você não concorda, hoje ali era época de monarquia, hoje a gente vive uma democracia, numa república. Então, se você não concorda com alguma coisa, você usa o seu direito de eleitor e você protesta contra aquilo que você não concorda de forma inteligente e respeitosa. A Bíblia está falando aqui que não é por amor ao presidente, por amor a um deputado, por amor ao vereador, ao prefeito, mas por amor ao Senhor. Você vai respeitar e você vai fazer aquilo que te cabe com o seu direito, sem desrespeitar o direito do próximo, e fazer aquilo que lhe cabe dentro da legalidade. Então, aquilo que é legal, aquilo que você pode fazer sem desrespeitar, mas se submetendo, entendendo que é autoridade, você deve fazer não por amor à autoridade, mas por amor a Jesus. É engraçado, tem um escritor que eu esqueci agora o nome dele, mas ele é asiático. E eu não lembro agora qual país, eu acho que ele é da Coreia ou da China, não lembro agora, mas ele é antigo, ele viveu agora eu não lembro o ano, mas eu tenho alguns livros dele aqui. E são livros excelentes. E ele viveu numa ditadura comunista. E mesmo em ditadura comunista, ele nunca se opôs ao comunismo. Não no sentido de concordar com o comunismo. Mas ele sempre, mesmo que era proibido ele pregar, mesmo que era proibido ele evangelizar, mesmo que ele não pudesse falar abertamente que ele servia a Jesus Cristo, ele escreveu vários livros, várias obras, sempre respeitando e ensinando as pessoas, os novos convertidos, aqueles que iam se convertendo, a respeitar, a não se rebeliar. Gente, isso é até algo que às vezes não cabe, né, gente? Às vezes parece que não cabe, porque a gente, ainda mais nessa era de globalização, às vezes a gente é tão nervos à flor da pele que a gente já quer descer o pau em meio mundo quando a gente não concorda com alguma coisa ou quando a gente quer ver alguma coisa errada. E ele tinha uma facilidade de se submeter, porque ele entendia da palavra de Deus que ele precisava, por amor a Cristo, exercer o seu papel de cristão para que as pessoas olhassem nele um exemplo a ser seguido. E isso é algo que nos chama atenção. Isso é algo que nós temos que trazer também para a nossa realidade.
Nós precisamos aprender a nos posicionar, assim, protestar contra aquilo que é pecado, assim, nos posicionar como cidadãos, mas sempre respeitar as pessoas, sempre respeitar, sem faltar com a educação, sem desacatar. Nós precisamos ter uma conduta não passiva, uma conduta ativa, mas ativa para o que é bem, para aquilo que é bom e não para aquilo que é mal. Para que as pessoas, ao olharem nossa conduta, venham engrandecer e venham bendizer e dar graças ao nosso Deus. Amém? Então, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Que você possa participar das nossas outras células, você que me acompanha agora até o final. E oremos, amados, oremos para que essa pandemia cesse logo, para que a gente possa ter essas conversas de célula presencialmente, para que todo mundo possa dar sua opinião, para que a gente possa ter aquele bate-papo maravilhoso que estamos sentindo muita falta, estamos sentindo muita saudade. Então, que possamos orar e continuar confiando em Deus, de que esse período, esse vento vai passar, o Senhor vai curar a nossa nação, como Ele disse que faria. Deus vai nos dar estruturação, Deus vai curar a nossa economia. Esse vento não vai ser para nos matar, esse vento vai ser para nos fortificar, para nos fortalecer, para a honra e glória no nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe as células que estão acontecendo, né? Saudade das células, saudade de vocês. Mas em nome de Jesus nós estaremos logo juntos para aproveitar esse tempo que nos resta aqui na Terra. Porque ainda que a gente viva 3.000 anos aqui na Terra, não é nem comparado, é um sopro diante da eternidade. Então, para que a gente possa aproveitar muito ainda aqui na Terra, dessa comunhão, desse contato e depois desfrutar de uma eternidade junto no céu. Eu te espero na célula e presencialmente quando nós voltarmos, e te espero no céu para a gente desfrutar as bodas do Cordeiro, em nome de Jesus, para a gente tomar vinhos velhos e vinhos novos no céu. Eu não sei, mas não sei você, mas eu passo às vezes muito tempo. Tinha pausado aqui, tinha reconectado, tinha caído a internet. Então assim, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu ministério, seu casamento, a sua família, em nome de Jesus. E que você possa ser um transmissor da mensagem do Evangelho, da forma que as pessoas entendam você. Eu te espero nas nossas próximas lives, em especial na quinta-feira, porque quinta-feira a gente debate assim. São assuntos mais profundos para que a gente possa crescer e conhecer, crescer em conhecimento, em graça e conhecimento juntos. Amém? Beijão, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.